Olá, pessoal! Agora nós vamos conversar sobre o hipotireoidismo canino. Então, a tireoide, ela é uma glândula que fica localizada aqui na região cervical do pescoço do animal, próximo ao segundo anel traqueal, bem cervical, e ela fica acoplada de forma ventral próximo da laringe. Ela é constituída por dois lobos, né, um lobo esquerdo e um lobo direito, que são responsáveis, então, pela produção dos hormônios tireoidianos, que são o T3, né, a triiodotiroxina, tá escrito errado aqui, perdão, o T4, que é a tiroxina, que ela é dividida em duas porções, o T4 total, que é a tiroxina ligada a proteínas de reservas mais o T4 livre, e o T4 livre, que é aquele que tem uma ação mais efetiva com relação às funções dos hormônios tireoidianos. Além disso, ela também produz a calcitonina, que faz a regulação do cálcio no sangue. Então, quando o paciente tem uma hipercalcemia, ela é liberada para diminuir, então, esse cálcio sendo absorvido, acarretando na absorção intestinal. Então, os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, eles possuem funções no organismo de regulação do metabolismo em geral. Então, eles atuam fazendo termorregulação, degradação de triglicerídeos e colesterol, principalmente no fígado. Eles atuam na eritropoiese, então são fatores de estimulação para a produção de eritrócitos pela medula óssea. São considerados promotores de crescimento, estimulando, então, a produção do GH pela hipófise. Eles atuam diretamente no débito cardíaco do paciente, então eles estão intimamente relacionados com o cronotropismo e o inotropismo cardíaco, então tanto com a contração cardíaca como os batimentos cardíacos, e também são responsáveis pela maturação das células da reprodução. Então, disfunções desses hormônios vão acarretar em várias alterações metabólicas relacionadas com essas funções. Os hormônios tireoidianos, eles também são ativados decorrente de uma regulação neuroendócrina, né? Assim como os outros hormônios. Então, por exemplo, aqui, um estímulo, como por exemplo o frio, né? Ele vai ativar, então, a regulação lá no hipotálamo, que vai liberar o TRH, que é o hormônio liberador de tireotropina. O TRH vai estimular a hipófise a liberar o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. E este, então, vai atuar diretamente na tireoide, estimulando ela a produzir e liberar o T3 e T4 na circulação sanguínea, para fornecer, então, favorecer a termorregulação. Então, é assim que funciona a regulação da tireoide, né, e dos hormônios tireoidianos, de acordo com o estímulo. Então, o hipotireoidismo, ele compreende, então, a diminuição da secreção e da produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4. O hipotireoidismo ele pode ser primário, que é a mais comum, que na maioria das vezes acontece, decorrente de uma alteração direta da tireoide. Então, a tireoide ela pode sofrer algumas alterações que vão acarretar, então, em diminuição de secreção e produção dos seus hormônios. A atrofia folicular idiopática é a causa mais comum. Então, a gente tem uma diminuição dos folículos que são responsáveis pela produção do T3 e T4 desses animais, sem uma causa definida e sem mais uma predisposição genética. Mas a gente também pode ter casos de tireoidite linfocítica, então alterações inflamatórias da tireoide, e tireoidite imunomediada, quando a gente tem uma reação do próprio sistema de defesa do organismo contra as células da tireoide. A forma secundária e terciária do hipotireoidismo são muito raras, tá? Então, no caso, a secundária é por uma alteração da hipófise e a terciária por uma alteração do hipotálamo. Mas são muito raras. Então, a mais comum mesmo é primária por atrofia folicular idiopática e predisposição genética. Então, cães castrados, principalmente, são os mais acometidos. O hipotireoidismo ele é extremamente raro em gatos, não tem predileção sexual e
As raças de médio a grande porte são as mais acometidas, entre elas Cocker Spaniel, Golden Retriever, Labrador, é muito comum, Rottweiler, Schnauzer e Beagle. Os sinais clínicos do hipotireoidismo em cães estão diretamente relacionados com as funções que esses hormônios exercem no organismo. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter uma diminuição geral do metabolismo desse paciente. Então, em consequência dessa redução metabólica, a gente vai ter alguns sinais, como, por exemplo, obesidade generalizada, sonolência, um animal que ele tem muito sono, ele não é capaz de realizar uma termorregulação adequada, então ele apresenta termofilia, então é aquele animal que procura ficar muito ao sol, ele passa horas no sol, mesmo estando frio ou mesmo estando calor. É um animal apático, letárgico por conta da queda de metabolismo e que na maioria das vezes apresenta um sinal clínico muito característico, que é a face trágica, que é decorrente de um mixedema facial por conta de uma deposição de polissacarídeos e também de glicosaminoglicanos, principalmente na região de face, em região periocular e região do focinho, que dá a aparência de face trágica, uma face triste para o paciente. Então, aqui algumas imagens para demonstrar. O mixedema facial, então vejam esse rosto que ele fica mais inchadinho, com o olhar caído, dando a impressão que esse paciente tem uma face trágica, uma face triste. É um paciente extremamente obeso, né? Uma obesidade generalizada, obesidade importante. Um paciente que dorme muito, então, animal que dorme durante a consulta ou durante o exame físico é um animal muito propenso a ter hipotireoidismo, assim como animais que durante a anamnese você questiona o tutor e ele comenta que esse paciente ele dorme em torno de 10, 12 horas por dia, né? E é o obeso, então são sinais muito característicos do hipotireoidismo. Além desses sinais, a gente pode ter outras alterações. Então, sinais reprodutivos, anestro e azospermia. Então, os hormônios tireoidianos, eles são responsáveis pela estimulação dos hormônios sexuais. Então, os animais com hipotireoidismo, eles também não têm a maturação dos hormônios sexuais e eles acabam apresentando anestro nas fêmeas e azospermia nos machos, ou seja, uma ausência da produção de espermatozoides. Sinais neuromusculares são muito comuns por conta de deposição de polissacarídeos e glicosaminoglicanos em sistema nervoso periférico. Então, o animal ele pode apresentar fraqueza, neuropatia periférica, como paralisia de face, megaglossia, que é o aumento da língua, megaesôfago, é muito comum associado a animais hipotireoideus, o coma mixedematoso, que é um quadro mais avançado. O animal ele tem uma depressão do nível de consciência importante pela diminuição do metabolismo. E miastenia graves também é uma alteração muito relacionada com o hipotireoidismo em cães. Sinais cardiovasculares por conta da regulação do débito cardíaco, então frequentemente esses animais eles apresentam bradicardia, tá? Então diminuições importantes da frequência cardíaca, podendo ter até arritmias como bloqueios atrioventriculares associados. E a gente pode ter também a presença de um ponto esbranquiçado na córnea, pelo acúmulo de lipídio que acaba se acumulando lá na córnea e fica essa alteração, que ela é mais estética do que causar problema em si. Então, aqui um animal com megaglossia, né? Então, o animal ele tem uma lesão neurológica periférica que ele não consegue mais guardar a língua e ela fica para fora, o animal não consegue guardar a língua. E aqui a deposição de lipídios na córnea, apresentando então como característica esse ponto esbranquiçado na córnea. Os sinais cutâneos, né, tegumentares, também são muito comuns. Então, novamente, alopecia simétrica bilateral. Então, vejam que é uma alteração compatível com endocrinopatia. Alopecias mais generalizadas e mais simétricas são compatíveis com endocrinopatias. No caso do hipotireoidismo, diferentemente do hiperadreno, é uma alopecia sem inflamação. Então, o animal não apresenta piodermite associada nem prurido. Rarefação pilosa, áreas de hipotricose por conta da baixo metabolismo, acaba acarretando numa baixa, então, descamação celular. E cauda de rato, então a alopecia de cauda é um sinal clínico muito, muito característico de animais hipotireoideus.
O diagnóstico ele se baseia principalmente, então, na avaliação da função tireoidiana, que é o padrão ouro, mas a gente pode ter também algumas alterações relacionadas à resenha, anamnese, exame físico, então, sinais clínicos compatíveis, alteração de exames laboratoriais que a gente pode encontrar no hipotireoidismo. Então, no hemograma, comumente a gente observa anemias, e são anemias arregenerativas, porque os hormônios tireoidianos, eles participam da eritropoiese, então é comum que esses animais tenham anemias. No exame bioquímico, a gente pode ter hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, principalmente por conta da ausência, então, do metabolismo do colesterol e dos lipídios, e também por conta da obesidade, e o aumento da LT por sobrecarga hepática devido à metabolização de colesterol e de triglicerídeos. E a avaliação da função tireoidiana vai acabar sendo o exame padrão ouro para o diagnóstico. Então, para a gente entender a alteração do exame de função tireoidiana, a gente precisa entender como é que funciona esse feedback no paciente doente. Então, aqui eu trouxe novamente para vocês aquele esqueminha, né, de como funciona a regulação neuroendócrina. Então, um estímulo acaba levando, então, o hipotálamo a liberar o TRH, que estimula a hipófise a liberar o TSH e estimula a tireoide a produção, então, e secreção do T3 e do T4. O animal que tem hipotireoidismo, ele tem uma lesão direta, né, da tireoide. Então, essa tireoide, ela se torna afuncional. Então, consequentemente, ela não produz nem T3 e nem T4. Porém, né, o resto da cascata vai ser estimulada, né? Então, a gente tem um aumento do TRH, assim como tem um aumento do TSH. Mas, como a tireoide não está funcional, a gente tem diminuição dos hormônios tireoidianos. Então, a avaliação da função tireoidiana, ela se baseia na dosagem dos hormônios tireoidianos. Então, como o hipotireoidismo primário é o mais comum, vai ser a base do nosso diagnóstico. Então, a tireoide não produz o hormônio, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição de todos os hormônios tireoidianos, do T3, do T4 total e do T4 livre. O ideal é realizar esse exame por radioimunoensaio pós-diálise, é o padrão ouro, tá? E o T4 livre, ele é o mais sensível, porque é ele que está livre no sangue para exercer as suas funções. Então, a dosagem do T4 livre por radioimunoensaio pós-diálise é o padrão ouro, é o mais sensível. Dá para fazer também dosagem de T3 e de T4 total, mas a gente vai ter um exame menos fidedigno. Quimioluminescência acaba sendo muito mais acessível, mas ela não é tão sensível, então o ideal é o radioimunoensaio mesmo. Então, como a gente tem um feedback, né, para o aumento do TRH e do TSH, eles vão estar aumentados. Então, dá para dosar também TRH e TSH, mas não é tão utilizado porque acaba sendo um pouquinho caro, não é tão acessível. A biópsia da tireoide, né, para tentar detectar qual é a causa, né, o que está acontecendo nessa tireoide, dá para ser realizada, né, o exame histopatológico, mas rotineiramente não é realizado, porque o tratamento vai ser o mesmo. E a gente consegue diagnosticar pela dosagem hormonal, que acaba sendo muito menos invasiva. E para o diagnóstico do hipotireoidismo secundário, né, dá para realizar pelo teste de estimulação com TSH, né? Então, o secundário é por uma alteração da hipófise. Então, se a gente fizer estimulação com TSH nesse paciente, vai estar aumentado. E o terciário, não existe, assim, nenhum teste descrito na literatura, tá? Que a gente consiga diagnosticar. Porém, esses dois, eles são muito, muito raros, né? E querendo ou não, tanto o tratamento do primário como do secundário e do terciário é o mesmo tratamento, que é a suplementação do hormônio tireoidiano. Então, na prática, o que a gente faz é a dosagem de T4 livre por radioimunoensaio pós-diálise e, em algumas vezes, junto o TSH para tirar a dúvida. Só para comentar, a dosagem dos hormônios, pessoal, é a mesma coisa como se fosse do hiperadreno. Então, a gente coleta sangue em jejum desse paciente e manda para análise
do hormônio, tá bom? O tratamento é com reposição, então, da tiroxina, dos hormônios tireoidianos, com a levotiroxina sódica. Ela tem em farmácia humana, tem de farmácia veterinária e também pode ser manipulada. A dose é de 5 a 10 microgramas por quilo, que pode ser fornecido CID ou BID, pela via oral em jejum, e você vai fazendo o aumento gradual até chegar no máximo a 22 microgramas por quilo. Tem que ser feito o acompanhamento da dose, porque na maioria das vezes os animais eles fazem resistência às doses e você precisa mudar a dose. Então, para fazer o acompanhamento é realizado com o teste de pós-pil. Então, como é que funciona esse teste? Você mensura o T4 livre 6 horas após a administração da levotiroxina. Se o T4 livre estiver abaixo de 1,5, indica que a sua dose está muito baixa, então você precisa aumentar a tua dose. A dose ideal é de 1,5 a 3,5, então indica que sua dose está sendo efetiva. E valores acima de 3,5 indicam que a tua dose está muito alta, você está dando mais hormônio do que precisa e você precisa reduzir a sua dose. Existe uma síndrome chamada síndrome do eutiroideu doente, que pode acontecer, né? Então, são aqueles animais que você suspeita e tem os sinais clínicos compatíveis, mas quando você testa, os hormônios eles acabam ficando normais, né? Então, o que acontece? São algumas comorbidades, né, doenças ou administração de fármacos que reduzem a concentração dos hormônios tireoidianos. Então, eles mascaram, né? Então, por exemplo, diabetes mellitus, hiperadreno, hipoadreno, doença renal crônica, hepatopatia, esquiodermite, a maioria das doenças acaba causando alterações no metabolismo animal que vão acabar acarretando, então, em uma falsa alteração dos hormônios tireoidianos, assim como o uso de fármacos como furosemida, fenobarbital, anti-inflamatórios e anestésicos. Então, o ideal para você tirar dúvida é você tratar todas as comorbidades que esse paciente apresenta e interromper qualquer medicação que ele esteja fazendo antes de fazer a dosagem hormonal, tá? Se você não consegue, né? Se o paciente não consegue controlar, se não consegue controlar a comorbidade ou interromper o uso de fármacos, dá para fazer o teste de estimulação com ACTH. Então, você espera que com a estimulação o T4 após 6 horas esteja abaixo de 1,5, por conta do feedback negativo. Nesses pacientes que são tireoideus, o valor ele acaba sendo normal, indicando então que ele não está respondendo à estimulação com o TSH. Porém, pessoal, a gente acaba sendo um pouco caro, então ele não é realizado de rotina. Tá errado aqui, tá? Não é ACTH e sim TSH. Então era isso, muito obrigada e até a próxima aula.